Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos adentrar no intrigante mundo da psicanálise e explorar os 5 estágios psicossexuais de Freud. Prepare-se para uma jornada fascinante pela mente humana e descubra como esses estágios moldam nossa personalidade e comportamento. Desenvolvimento psicossexual, as 5 fases de Freud. Podemos começar entendendo o desenvolvimento psicossexual pensando no seguinte conceito. À medida que uma pessoa cresce fisicamente, certas áreas do corpo se tornam importantes como fontes de uma frustração em potencial, fontes de prazer ou fontes de ambas, tanto prazer como frustração. Freud, 1905, acreditava que a vida era construída em torno de tensão e prazer. Ele também acreditava que toda a tensão se devia ao acúmulo de libido, a energia sexual, e que todo o prazer vinha de sua descarga. Ao descrever o desenvolvimento da personalidade humana como psicossexual, Freud quis dizer que o que se desenvolve é a maneira pela qual a energia sexual do id, a parte mais instintiva da mente, se acumula e é descarregada à medida que amadurecemos biologicamente. Freud usou o termo sexual de uma maneira muito geral para significar todas as ações e pensamentos prazerosos. Freud enfatizou que os primeiros 5 anos de vida são cruciais para a formação da personalidade adulta. O id deve ser controlado para satisfazer demandas sociais. Isso cria um conflito entre desejos frustrados e normas sociais. O ego e o superego se desenvolvem para exercer esse controle e direcionar a necessidade de gratificação para canais socialmente aceitáveis. A gratificação se centra em diferentes áreas do corpo em diferentes estágios de crescimento, tornando o conflito em cada estágio psicossexual. Cada um dos 5 estágios psicossexuais está associado a um conflito específico. Esse conflito deve ser resolvido antes que o indivíduo possa avançar com êxito para o próximo estágio. A resolução de cada um desses conflitos requer o gasto de energia sexual, e quanto mais energia é gasta em um estágio específico, mais as características importantes desse estágio permanecem com o indivíduo, à medida que ele amadurece psicologicamente. Vamos ver agora um resumo dos estágios psicossexuais, as 5 fases que Freud propôs. Fase oral, do nascimento até 1 ano. No primeiro estágio do desenvolvimento da personalidade, a libido é centrada na boca do bebê. Ele fica muito satisfeito ao colocar todo tipo de coisa em sua boca para satisfazer a libido. Isso significa que nesta fase da vida, seus prazeres são orais ou orientados para a boca, como sucção, mordida e amamentação. Como vimos, Freud disse que a frustração em obter esta satisfação, ou a estimulação oral exagerada, pode levar a uma fixação oral mais tarde na vida. As pessoas que podem ter esta personalidade oral seriam os fumantes, os roedores de unhas e chupadores de polegar. Estas pessoas se envolvem em tais comportamentos orais, principalmente quando estão sob estresse. Obviamente, nem todos que têm este tipo de comportamento são personalidades orais. Como o próprio Freud disse quando indagado se seu hábito de fumar charutos era uma atividade simbólica. Às vezes um charuto é apenas um charuto. Sigmund Freud. Fase anal, 1 a 3 anos. Segundo Freud, nesta fase a libido se concentra no ânus, e a criança sente grande prazer em defecar. Pois, concordo que é um pouco estranho pensar dessa forma, mas é assim que a psicanálise entende o desenvolvimento psicossexual. A criança agora está plenamente consciente de que é uma pessoa por si só, e que seus desejos podem colocá-la em conflito com as demandas do mundo exterior, ou seja, seu ego se desenvolveu. Freud acreditava que esse tipo de conflito tende a surgir no treinamento do uso do vaso sanitário, no qual os adultos impõem restrições sobre quando e onde a criança pode defecar. A natureza desse primeiro conflito com a autoridade pode determinar o futuro relacionamento da criança com todas as formas de autoridade. O treinamento precoce ou rigoroso com o vaso sanitário pode levar a criança a se tornar uma personalidade anal retentiva. Este tipo de personalidade é a que odeia a bagunça, é obsessivamente arrumada, pontual e respeitosa da autoridade. Eles podem ser teimosos e rígidos no trato com o dinheiro e suas posses. Tudo isso está relacionado ao prazer de segurar as fezes quando crianças. A mãe então insiste que a criança se livre dessas fezes de modo adequado, colocando-a no vaso sanitário até que se aliviem. Perceba que este conceito não é tão tolo quanto parece. A personalidade anal expulsiva, por outro lado, passou por um regime liberal de treinamento do banheiro durante o estágio anal. Na idade adulta,
O anal expulsivo é a pessoa que deseja compartilhar as coisas com você. Eles gostam de doar coisas. Em essência, eles não estão retendo de si, mas expulsando e compartilhando de si com o mundo. Interessante notar que se essa liberalidade for demasiada, esta pessoa anal expulsiva pode se tornar confusa, desorganizada e rebelde. Fase fálica, 3 a 6 anos. A sensibilidade agora na fase fálica se concentra nos órgãos genitais, e a masturbação, em ambos os sexos, se torna uma nova fonte de prazer. A criança toma consciência das diferenças anatômicas sexuais, que desencadeiam o conflito entre atração erótica, ressentimento, rivalidade, ciúme e medo. Freud chamou isso de complexo de Édipo nos meninos, e complexo de Electra nas meninas. Esse conflito é resolvido através do processo de identificação, no qual a criança adota as características dos pais do mesmo sexo. Complexo de Édipo. O aspecto mais importante da fase fálica é o complexo de Édipo. Já vou avisando que essa é uma das ideias mais controversas de Freud e que muitas pessoas rejeitam completamente. O nome do complexo de Édipo deriva do mito grego em que Édipo, um jovem, mata seu pai e se casa com sua mãe. Ao descobrir isso, ele abre os olhos e fica cego. Este Édipo é o termo genérico, isto é geral, para os complexos Édipo e Electra. No menino, o conflito de Édipo surge porque ele desenvolve desejos sexuais, agradáveis para com sua mãe. Ele quer possuir sua mãe exclusivamente. Para isso, ele deseja, irracionalmente, se livrar do pai para que possa atender a esse desejo. O garoto então, inconscientemente, entende que se o pai descobrisse tudo isso, o pai levaria o que mais ama. Durante a fase fálica, o que o garoto mais ama é o pênis. Portanto, o menino desenvolve ansiedade de castração. O menino então decide resolver esse problema imitando, copiando e participando de comportamentos masculinos do pai. Isso se chama identificação, e é assim que o menino de 3 a 5 anos resolve seu complexo de Édipo. Identificação significa adotar internamente os valores, atitudes e comportamentos de outra pessoa. A consequência disso é que o menino assume o papel de gênero masculino e adota um ideal e valores do ego que se tornam o superego. O complexo de Electra. No passado foi usado o termo complexo de Electra para se referir ao complexo de Édipo feminino, porém esse termo caiu em desuso. O complexo de Édipo é o nome do conflito tanto para meninos como para meninas, que funcionaria de forma análoga em relação ao progenitor com o mesmo sexo da menina, ou seja, sua mãe. Resumidamente, a menina deseja o pai, mas percebe que ela não tem um pênis. Isso, segundo esta teoria, leva ao desenvolvimento da inveja do pênis e ao desejo de ser menino. A menina resolve isso reprimindo seu desejo por seu pai e substituindo o desejo por um pênis pelo desejo por um bebê. A menina inconscientemente culpa a mãe por seu estado castrado, e isso cria uma grande tensão. A menina então reprime seus sentimentos, para remover a tensão, e se identifica com a mãe para assumir o papel de gênero feminino. Fase de latência 6 anos à puberdade. Latente significa oculto. Isso significa que nesta fase não há mais desenvolvimento psicossexual. A libido está adormecida. Freud pensou que a maioria dos impulsos sexuais é reprimida durante o estágio latente. Assim, a energia sexual é sublimada. Isso quer dizer que grande parte da energia da criança é canalizada para o desenvolvimento de novas habilidades e a aquisição de novos conhecimentos. E nesta fase, as brincadeiras são feitas em sua maioria com outras crianças do mesmo sexo. Fase genital, puberdade para adulto. Esta é a última fase da teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud e começa na puberdade. É um momento de experimentação sexual adolescente, cuja resolução bem-sucedida é estabelecer um relacionamento amoroso com outra pessoa nos nossos 20 anos. O instinto sexual é direcionado ao prazer obtido através do outro, ao invés do prazer próprio, como no estágio fálico. Para Freud, a saída apropriada do instinto sexual em adultos era por meio de relações amorosas. Fixação e conflito podem impedir isso, tendo como consequência as perversões sexuais. Por exemplo, a fixação no estágio oral pode resultar em uma pessoa obtendo prazer sexual principalmente por beijos e sexo oral, em vez de relações sexuais. Segundo Freud, nossa personalidade se desenvolve durante a infância e é moldada pelas 5 fases, que ele chamou de teoria do desenvolvimento psicossexual.
Durante cada fase, uma criança é confrontada com um conflito entre impulsos biológicos e expectativas sociais. Se ela passar de forma bem-sucedida por esses conflitos internos, acabará tendo domínio de cada estágio de desenvolvimento e, finalmente, obterá uma personalidade totalmente madura. Se você achou este vídeo interessante e esclarecedor, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo psicológico fascinante. Compartilhe o conhecimento e vamos juntos explorar as profundezas da mente humana.